a cosmovisão cristã ou a cosmovisão bíblica. Na primeira palestra nós vimos aquilo que pode ser considerado o fundamento da cosmovisão cristã ou bíblica. Vimos isso no texto de Gênesis capítulo 1, verso 1. Fundamento, a lente pela qual nós precisamos enxergar todas as coisas é o próprio Deus. Na sua grandeza, na sua soberania, em sua plena santidade, é a lente que a gente usa para interpretar a vida, para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões. Ele é o X da questão. E quanto à criação, nós vimos que esse Deus, que é o fundamento de todas as coisas, ele tem método. E ao criar todas as coisas, vimos na primeira narrativa da criação, ele fez seguindo o padrão de forma e conteúdo. E vimos isso no próprio texto bíblico, como Deus trabalha essa relação de forma e conteúdo, e consequentemente, como esse padrão é importante para nós, já que a vida precisa ser pensada também pelos padrões de forma e conteúdo. Não adianta a forma se não houver conteúdo. Mas o conteúdo é abalado se a forma não for também adequada. E hoje pela manhã nós vimos sobre a queda e como esse episódio histórico ele estabeleceu um conflito de cosmovisões. Lembrando que somente há duas cosmovisões. Não existem muitas cosmovisões, existem duas apenas. Aquelas que se fundamentam em Deus e aquelas que rejeitam Deus. Não existe uma terceira via, uma terceira alternativa. Só há duas. De um lado Deus, do outro lado o diabo. De um lado a luz, do outro lado trevas. De um lado verdade, do outro lado mentira. De um lado vida, do outro lado morte. E eu poderia seguir ainda com algumas oposições aqui. A queda estabeleceu um conflito de cosmovisões, e esse é o grande dilema do homem, é o grande dilema do mundo, desde que a queda ocorreu, desde que os nossos pais, Adão e Eva, cometeram o pecado no jardim do Éden. A ordem criada por Deus deu lugar ao caos. A ordem deu lugar à desordem. Por isso o mundo se encontra da maneira como se encontra. Quando nós assistimos à desordem no mundo, na verdade essa desordem é causada por aquilo que se opõe a Deus. Porque Deus não toma parte no caos. Deus não toma parte na desordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de forma e conteúdo ajustados. Mas a história não para aí. Porque há outros dois temas que nós precisamos considerar quando pensamos em uma cosmovisão. Nós pensamos, por exemplo, a criação, nós pensamos a queda, mas agora nós precisamos pensar a redenção e a consumação. Consumação de todas as coisas. E eu quero convidá-los à leitura da parte final de Gênesis capítulo 3. Porque, como eu disse a vocês, nós iríamos apenas trabalhar os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Começamos ontem, vamos terminar, permitindo Deus, hoje. Quero convidá-los à leitura de Gênesis capítulo 3, do verso 20 ao verso 24.
Gênesis 3, de 20 a 24. A palavra do Senhor diz assim: E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, no caso o jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esses versículos, meus irmãos, são versículos que nos falam exatamente da redenção e da consumação, como eu espero mostrar a vocês. Lembrando o contexto imediato anterior ao texto que nós lemos, nós vamos ter ali o relato da queda, nós teremos ali a astuta serpente minando a palavra de Deus, como vimos hoje pela manhã, e de alguma maneira desautorizando a palavra de Deus. Nós vamos recordar que a serpente gerou dúvida na mente daquela mulher, e de fato a mulher admite essa dúvida, o que fica provado pelo fato de que Eva olhou para a palavra de Deus como algo insuficiente. E por quê? Eva tomou a palavra de Deus como insuficiente, porque ela acrescenta algo à palavra de Deus que Deus não havia dito. Deus havia dito para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao responder a serpente, a mulher disse que Deus teria dito para não comer e não tocar. Mas Deus, em lugar algum, disse que a mulher não podia tocar. Quando a mulher acrescenta algo à palavra de Deus, implicitamente a mulher está afirmando a insuficiência da palavra de Deus naquele momento em que ela precisava, de fato, tomar a decisão de não obedecer a Deus. E aí, tendo admitido a dúvida e tendo lidado com a palavra de Deus como algo insuficiente, não restou outra coisa senão acatar a negação dela. Deus havia dito que se no caso eles comessem, eles certamente morreriam. A serpente agora diz: certamente não morrerão. A palavra de Deus é radicalmente negada. E a mulher admite isso tudo, come do fruto e dá ao seu marido. Havia duas cosmovisões. A que Deus era o fundamento e uma outra em que Deus era rejeitado. A mulher escolheu, juntamente com o seu marido, a cosmovisão em que Deus era rejeitado. O caos se estabeleceu com a queda. E Deus então estabelece sanções. Sanções sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. No caso, na ordem bíblica, sanções à serpente, à mulher e ao homem. Em termos de princípios.
E é notável perceber que a primeira vez que o Evangelho é pregado no contexto das sanções. A primeira vez que o Evangelho é anunciado, o pregador desse Evangelho é o próprio Deus. E sabe quem é o público? O diabo. A primeira pessoa que ouviu a pregação do Evangelho foi o diabo. Veja o capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Começando do 14 será melhor. Observe a leitura. 3,14 de Gênesis. Então o Senhor Deus disse à serpente. Bom, por que nós afirmamos que foi o diabo? Porque de acordo com Apocalipse capítulo 12, quando ele está narrando sobre o dragão que faz oposição a Deus, ele diz que o dragão é a antiga serpente, fazendo referência a Gênesis capítulo 3. E denomina a antiga serpente de chamada de diabo ou Satanás. Então nós sabemos que é o diabo que está aqui no texto de Gênesis 3, porque o texto bíblico lá em Apocalipse vai afirmar que a serpente era o diabo. E então, ao diabo, a serpente, ele diz: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Agora observe o verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, no caso o descendente dela, lhe ferirá a cabeça da serpente. E você, no caso a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Em última análise, quem é o descendente da mulher? Quem é aquele que veio de modo glorioso, poderoso, majestoso, soberano e de fato pisou a cabeça da serpente? Os católicos dirão que foi Maria. Os pentecostais ou neopentecostais vão dizer que é a igreja. Não à toa que alguns andam por aí pisando na cabeça da serpente, usurpando aquilo que na verdade é Cristo quem fez. O texto é um anúncio do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, e de fato ele assim o fez, com a sua morte e a sua ressurreição. Então notem, o Evangelho é pregado pela primeira vez na Escritura pelo próprio Deus, e a mensagem não foi diretamente dirigida a Adão e nem a Eva, mas a serpente. A serpente. Estava decretado, portanto, a ruína da serpente. E que apesar da serpente ter agido do modo como agiu, sob hipótese alguma fugiu das mãos do nosso Senhor o controle sobre todas as coisas. Deus não foi surpreendido com o ocorrido. E Cristo não é uma medida provisória. Deus é um soberano Senhor que tinha o controle de todas as coisas nas mãos, incluindo esse conflito de cosmovisões. Quando nós avançamos na leitura e chegamos ao verso 20 e 21, fica evidente a redenção. E eu quero ler de novo com vocês os versos 20 e 21, porque o texto diz: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva,
por ser a mãe de todos os seres humanos. Essa declaração ela é importante porque, de alguma maneira, apesar do ocorrido, o fato é que Eva passa a ter, de fato, no contexto daquela sociedade, daquele mundo, um grande valor. E de fato ela recebe esse nome porque Eva tem a ver com vida. O nome Eva está ligado à vida. De alguma maneira, baseado no que Deus havia falado à serpente, como sanção à serpente, teria ecoado nos ouvidos de Adão e de Eva, ao ponto de que Deus, na sua providência, iria manter durante um tempo a vida deste casal, e que a morte prometida e cumprida, ela era de caráter espiritual, e que levaria o indivíduo a definhar à medida que o tempo passasse. Não é assim? Não é exatamente assim? À medida que o tempo passa, a gente vai perdendo as forças, a gente vai enfraquecendo, até o momento em que Deus nos toma para si. É como se o indivíduo nascesse e já estivesse morrendo aos poucos, onde cada dia de vida aproxima ainda mais da própria morte. O homem deu à sua mulher o nome de Eva por ser a mãe de todos os seres humanos, e onde havia alguma expectativa também de vida. Mas a atenção a qual eu quero chamar todos vocês é o ato de Deus no verso 21. Observe. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Meus irmãos, será que havia um varal no Éden, em que lá na criação, Deus já fez umas peles lá, pendurou, e aguardou o dia do pecado para poder pegar essas peles, então cobrir a nudez do primeiro casal? É claro que não. Não havia um varal no Éden com roupas feitas de peles de animais penduradas. O que o texto implicitamente está dizendo para a gente? Quando ele diz que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher, roupas de peles de quem? De quem? Quem é que tinha pele desde a criação? O casal e os animais. O que esse texto está implicitamente dizendo para a gente? Que Deus realizou um sacrifício para vestir Adão e Eva. Deus realizou um sacrifício para vestir Adão e Eva, porque a vestimenta que Adão e Eva usaram para cobrir a sua nudez não era a vestimenta adequada. Lembra que o texto diz que quando eles pecaram e os seus olhos foram abertos, Deus foi visitá-los na direção do dia, e eles se deram conta que estavam nus, e então eles vão costurar, eles costuram folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Folhas de figueira não resolviam o problema, porque uma vida precisava ser dada no lugar de outra vida.
Não é esse exatamente o padrão de Moisés nas leis levíticas? Não foi exatamente isso que Deus recomendou? De que animais fossem sacrificados no lugar da vítima, no lugar do pecador, quer dizer, a vítima, o animal, fosse sacrificado no lugar do pecador? Não foi exatamente isso que Moisés apresentou? Não foi exatamente isso que Moisés ensinou? Aqui, portanto, está o fundamento daquela orientação que o próprio Deus daria a Israel por meio de Moisés e a Arão, como sumo sacerdote, que deveria cuidar do culto e dos sacrifícios para propiciar os pecados, para cobrir os pecados da nação. Um animal foi sacrificado para vestir a nudez dos nossos primeiros pais. Houve um sacrifício. Isso é redenção. O fato, meus irmãos, de o diabo ter agido da maneira como agiu, não significa que isso pôs fim à história. Não significa que a história foi entregue ao acaso. Também não significa que Deus deu uma espécie, se você, dependendo da sua idade, você conhece um pouquinho o relógio, né? Despertador, que é aquele que dava corda, geralmente redondo. Você dava a corda e aí tinha aquele barulho infernal às 6 horas da manhã, onde a gente pulava, quase infartava pelo barulho que ele fazia. Há pessoas que acham que Deus foi lá e deu corda no relógio, deixou o relógio funcionando e deu as costas, não cuidando da natureza, não cuidando do mundo, não cuidando da história. Mas isso também não é verdade. Jamais, em tempo algum, Deus deixou de ter o controle de todas as coisas em suas mãos. Jamais. E Deus, na sua providência, na sua bondade, realizou esse sacrifício, porque aquilo que os homens propuseram para resolver o seu problema não era suficiente, porque era necessário haver derramamento de sangue, porque, como diz o autor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há. Então você entende por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque Ele é o Cordeiro que veio para definitivamente verter o seu sangue e perdoar os nossos pecados. Comprar-nos, porque redenção é compra. Redenção é aquisição. Redenção é pagamento de um preço. Cristo pagou o preço da nossa redenção. Ele deu a sua vida, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, para remir-nos, para perdoar-nos, para pela fé sermos justificados e aceitos por Deus. O homem tentou uma alternativa. O homem tentou uma alternativa. Vestir-se de folhas de figueira. Mas Deus diz, isso não basta. Isso não é suficiente. Então Ele sacrifica um animal, toma sua pele, costura, para usar a linguagem aqui do texto, e veste o primeiro casal. Um sacrifício foi feito para a remissão dos nossos pecados. E essa redenção, ela é de fato um golpe sobre o diabo e as suas hostes. Um golpe que é fatal. Um golpe que é fatal, mas cuja fatalidade não é instantânea. O que quero dizer com isso?
Quando Cristo veio, Ele realizou o seu ministério, ensinando, pregando, por meio de sinais, de maravilhas, no meio do povo. Quando Cristo veio e foi traído, preso, julgado, condenado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, tudo isso foi um golpe fatal sobre a serpente. Sobre a serpente. Quando Cristo ressurge dos mortos e Ele vence a morte, que era o último inimigo a ser derrotado, diz a Escritura, Cristo dá um golpe fatal, desfere um golpe fatal sobre a serpente. E a partir deste momento, a serpente começa a agonizar. E, meus irmãos, a serpente continua agonizando. E para usarmos a linguagem do Apocalipse, capítulo 12 também, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe, para usar uma linguagem metafórica, que daqui a pouco ele dará um último suspiro. Porque o golpe foi desferido lá. E como eu sei que o golpe foi desferido lá? Pegue a sua Bíblia, vá a Colossenses, capítulo 2. E observe, meus irmãos, as palavras do apóstolo Paulo, a partir do versículo 13. Olha o que diz a Escritura, Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Cravando o que na cruz? A nossa dívida. Agora veja o verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui, talvez os mais velhos, gostem de uma coisa, ou tenham uma coisa comum comigo: filme de faroeste. Eu gosto de filme de faroeste. E normalmente, na minha folga pastoral, às segundas-feiras, eu assisto pelo menos uns 2 filmes de faroeste. Eu gosto desse negócio, sabe por quê? Faroeste é teologia pura. Qual é o roteiro de todo filme de faroeste? Uma cidade pacata, está tudo funcionando bem, está tudo ordenado, criação. Daqui a pouco chega o bandido que causa um problema, um escarcéu no meio da cidade, as pessoas ficam com medo, gente começa a morrer, queda. Aí aparece o mocinho, que é aquele que vai fazer frente ao bandido, e ele vai lutar, e ele vai começar a trabalhar para trazer paz novamente à cidade. Redenção. E como é que todo filme de faroeste acaba?
paz, consumação. Então, é teologia pura. Filme de faroeste é criação, queda, redenção e consumação. Passe a assistir filme de faroeste com essa ideia que você vai entender teologia. É uma maravilha. É teologia pura. Mas por que estou fazendo alusão ao faroeste? Porque o texto que Paulo utiliza pode ser ilustrado pelo faroeste. Porque o texto do versículo 15, capítulo 2, versículo 15, o que diz Paulo? Leio novamente a todos vocês. Ele faz a seguinte declaração: e despojando os principados e potestades. O que significa despojar? Significa tirar as armas, significa tirar a roupa de cima, despojar. Então, despojando os principados e potestades, que aqui são termos que fazem alusão ao diabo e às suas hostes. O que Cristo fez? Os expôs publicamente ao desprezo. Você já assistiu um filme de faroeste, por exemplo, que quando o mocinho ele vence a batalha contra o bandido, ele amarra o bandido pelas mãos, o mocinho sobe no seu cavalo e ele arrasta o bandido pela cidade, pelo centro da cidade? Pois é isso que o texto está dizendo em Colossenses 2, foi o que Cristo fez. Ele expôs ao desprezo. A cruz de Cristo expõe o diabo ao desprezo. Não é uma coisa que vai acontecer, não é uma vitória futura. Ela é real, ela é concreta. Cristo venceu. Cristo venceu, porque Ele redimiu. E essa redenção não alcança somente a nós, mas alcança inclusive a natureza. Porque a Escritura diz que a natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Redenção. A redenção é a obra perfeita de Deus para trazer ordem novamente ao caos que o pecado, que a queda provocou. Então, neste ponto, meus irmãos, cabe aqui uma aplicação. Quem é que põe em ordem o nosso caos? Cristo. Quem é que reajusta a nossa vida? Cristo. De quem nós realmente precisamos? Cristo. Qual é o maior bem, o maior tesouro para a igreja? Cristo. Qual é o maior bem, o maior tesouro para o mundo? Cristo, conquanto o mundo não perceba, porque ele prefere o ouro de tolo ao ouro. Lembram de hoje pela manhã? O mundo prefere pirita a ouro. Mas o mundo precisa de Cristo. Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele é o Redentor, o Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Ele remove, ele não apenas cobre, como os animais do Antigo Testamento faziam. Ele remove o pecado. O seu sangue remove o pecado. Ele pagou o preço e cancelou a nossa dívida, pregando-a na cruz. Está pago. Está pago. Está pago. Isso é redenção. Só que, meus irmãos, ao mesmo tempo que Satanás está agonizando, e de fato está, porque ainda resta um evento histórico, que o Apocalipse chama daquele, atribui ao evento quando Deus lançará, Cristo lançará no lago de fogo e enxofre a morte e o diabo. Esse evento ainda não ocorreu, mas isso vai ocorrer. E isso será a consumação de todas as coisas. E o texto também nos fala de consumação. Observe as palavras do verso 22 em diante. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim: puxa, então a serpente estava com a razão.
Porque ela falou que se eles comessem, eles seriam conhecedores do bem e do mal. E o texto está dizendo que de fato, e é Deus quem está dizendo, que eles são conhecedores do bem e do mal. Mas qual foi o problema da fala da serpente? É que ela prometeu que eles seriam como Deus. Como Deus. Ela mentiu. Então o texto diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. É preciso impedir que estenda a mão, coma da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por quê? Por quê? Porque de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, há um caminho para a árvore da vida. Se depois você pegar o capítulo 22 e pegar os primeiros versículos, o texto vai falar da árvore da vida, que dava frutos durante todos os meses do ano, cada mês um fruto diferente para a cura das nações. Árvore da vida é a mesma nomenclatura que nós achamos aqui em Gênesis capítulo 3. Ora, por que Deus impede? Deus impede por graça, meus irmãos. Eu lhes pergunto, qual é a condição de Adão e Eva? Qual é a condição deste casal diante de Deus, diante da queda? É até que surja um Salvador, eles estão perdidos. Se eles comem da árvore da vida para viver eternamente, eles viveriam eternamente em que condições? No pecado. Portanto, não haveria esperança. Então Deus veta. Isso é obra da graça. Isso é bondade. Bondade de Deus. Bondade de Deus. E aí no verso 23, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomada. Agora veja. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Para quê? Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Leia comigo agora Apocalipse 22. Olha o que diz o texto, o último capítulo da Bíblia. Veja, a partir do verso 1, Apocalipse 22, 1, o texto diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Ela está dizendo, meus irmãos, que um dia, eu e você que estamos em Cristo Jesus, que fomos alcançados pela graça que há em Cristo Jesus, provaremos
do fruto da árvore da vida. E lá na eternidade, nós poderemos, mês a mês, comer frutos diferentes produzidos por ela. E sabe por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Isso é consumação. Isso é consumação. Deus vai completar a sua obra. Ele o fará em nossas vidas, porque o texto bíblico nos ensina isso, que aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. Todos nós que estamos em Cristo experimentaremos nesta vida o zelo, cuidado e amor de Deus para conosco. Mas Ele também fará isso com as nações. E lá na eternidade, como diz o próprio texto, haverá gente de toda língua, tribo, povo e nação. Portanto, a obra que Ele começou, Ele vai concluir. A queda, o diabo, o mundo, a carne não prevalecerão. E sabe o que acontecerá? Aquele que veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, virá uma segunda vez. Mas não mais como o Cordeiro, mas sim como o leão da tribo de Judá. Ele virá para buscar os seus. Ele virá para colocar em ordem o caos que eventualmente ainda existir naquele tempo. E o caos, a desordem serão completamente erradicados. E conforme Apocalipse 22 nos diz, nem do sol nós vamos precisar, nem de luz nós vamos precisar, porque Deus mesmo brilhará entre nós. Se cumprirá, portanto, conosco aquilo que diz a Escritura: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se cumprirá em definitivo essa realidade. Assim, meus irmãos, como não glorificar a Deus por uma obra tão perfeita? Como não exaltar o nome do Senhor por algo tão magnífico? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E tomando, meus irmãos, e com isso termino, essa estrutura de criação, queda, redenção e consumação como um parâmetro para as nossas vidas, o nosso esforço neste mundo é para, de todas as maneiras, colocarmos em ordem todas as coisas. Há um tipo de ordem que nós devemos colocar por meio das vocações que Deus nos deu. Um médico buscando a saúde dos seus pacientes, os engenheiros e arquitetos construindo ambientes de fato seguros, e isso se aplicando a tantas outras áreas do conhecimento, colocando em ordem a sociedade. Mas lembrando que apesar de todos esses nossos esforços nas vocações que nós temos, isso não basta. Porque em definitivo, o que nós precisamos e o que o mundo precisa é de Cristo. Então qual é o nosso papel? Pregar Cristo. Testemunhar de Cristo. Na expectativa de que aqueles que aderirem à mensagem do Evangelho, à cosmovisão bíblica, comecem a experimentar neste tempo a restauração de todas as coisas. Nas suas vidas,
nas suas famílias, na sociedade. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente tenha êxito nessa tarefa. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para sermos nas mãos do Senhor instrumentos para a sua glória. Que Ele seja louvado, que Ele seja glorificado e que nós vivamos para o seu louvor. Deus nos ajude, também nos abençoe. Vamos orar?